hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Existe uma liberdade que, em vez de libertar, aterroriza. É a liberdade do autodomínio, a soberania sobre si mesmo, um conceito que, na vida moderna, muitas vezes se perde em promessas vazias de controle e felicidade instantânea. Vivemos em uma era de caos interior, onde a falta de domínio sobre nossos próprios impulsos e pensamentos nos torna reféns de um turbilhão constante. Buscamos respostas fora, em soluções rápidas e ideais inatingíveis, quando a verdadeira conquista reside em um campo de batalha muito mais íntimo, o nosso próprio ser. Nietzsche nos alertou sobre a luta incessante que define a existência, a vontade de poder que não se manifesta como dominação sobre os outros, mas como a força vital que busca superar a si mesma. É a disciplina interna para moldar o próprio ser, um combate contra a mediocridade e o niilismo passivo que nos assola. Tudo em nós é luta, tudo é conquista e combate e também, por conseguinte, liberdade, disse ele. Essa liberdade, a do autodomínio, não é uma dádiva, mas uma conquista árdua, um ato de rebeldia contra a própria inércia, a desilusão com as promessas superficiais de controle total e felicidade garantida nos deixou desamparados. O autodomínio real não se encontra na negação da nossa sombra, mas no confronto corajoso com ela, nas verdades desconfortáveis sobre a complexidade da natureza humana. É um caminho que exige mais do que força de vontade, exige sabedoria, e essa sabedoria, forjada nas profundezas da filosofia, que prometemos desvendar aqui, ferramentas ancestrais que transformam a incerteza existencial em um campo fértil para a autodisciplina e a sabedoria prática. O cerne do autodomínio, muitas vezes, reside na arte de não lutar contra o inevitável. O estoicismo nos presenteia com uma ferramenta poderosa para navegar este labirinto da mente, a dicotomia do controle. Nossa maior fonte de sofrimento não é a realidade em si, mas a nossa teimosa luta contra ela, a recusa em aceitar aquilo que escapa à nossa influência direta. Pense no trânsito caótico que oprime sua manhã, nas críticas alheias que ferem seu orgulho, nas falhas de outras pessoas que o frustram. A energia gasta em desejar que essas coisas fossem diferentes é um desperdício colossal. A filosofia estoica nos ensina a direcionar nossa força apenas para o que está genuinamente sob nosso poder. Não podemos controlar o trânsito, mas podemos controlar nossa reação a ele. Não podemos silenciar as críticas, mas podemos escolher como recebê-las. Não podemos mudar o comportamento alheio, mas podemos definir a virtude das nossas próprias ações. A diferença crucial está aqui. Querer que as coisas sejam diferentes nos escraviza à ilusão, enquanto aceitar que elas são nos liberta para agir de forma virtuosa dentro da realidade presente. É vital desmistificar o estoicismo. Longe de ser apatia ou repressão emocional, é a sabedoria de discernir o que pode ser mudado e o que deve ser aceito com serenidade. Confundir aceitação com resignação passiva é um erro perigoso, pois a aceitação estoica é o ponto de partida para a ação virtuosa, não um convite à inércia. Para aplicar isso, um exercício diário pode ser transformador. Diante de um evento frustrante, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, questione: como posso agir virtuosamente neste momento? Se a resposta for não, pergunte: como posso aceitar isso sem me revoltar, sem desperdiçar minha energia vital? Imagine-se como um arqueiro estoico. Você prepara seu arco com esmero, escolhe a flecha com cuidado, mira com precisão, mas você não controla o vento que pode desviar a trajetória. Seu domínio está na excelência do seu ato de atirar, não no resultado final que o destino pode ditar. O niilismo, frequentemente temido como um fantasma que assombra a modernidade, é a angústia de viver em um universo desprovido de um propósito pré-estabelecido, um ícone do silêncio cósmico. Essa ausência pode nos jogar na tentação da apatia, onde nada parece importar, ou no hedonismo irresponsável, onde a busca por prazer momentâneo se torna o único refúgio. No entanto, é precisamente nesse vazio que reside a semente de um autodomínio autêntico. Pensadores como Albert Camus, em sua obra-prima O Mito de Sísifo, e Jean-Paul Sartre, nos mostraram que a ausência de um significado intrínseco não é um fim, mas um recomeço. A liberdade oada que nos é dada é a de criar nosso próprio significado. O autodomínio, sob essa perspectiva, não é a imposição de um sentido externo, ditado por normas ou crenças alheias, mas a coragem de forjar nosso próprio valor em um mundo fundamentalmente indiferente às nossas aspirações. É um ato de soberania
soberania pessoal diante do abismo. Cuidado com a armadilha do falso sentido. Religiões, ideologias, o acúmulo de bens ou o sucesso material podem prometer um propósito, mas muitas vezes o fazem sem exigir a responsabilidade individual que o verdadeiro autodomínio exige. A confrontação honesta com a ausência de garantias cósmicas é um passo necessário. Para cultivar essa coragem, um diário de significados pode ser um aliado. Anote diariamente pequenas ações, pensamentos ou conexões que você escolheu valorizar, mesmo que sem qualquer sanção externa ou reconhecimento. Cultive o seu sim à vida, emergindo do abismo com a força da sua própria criação. Pense no escultor diante do mármore bruto. O niilismo revela o bloco sem forma, a matéria-prima indiferente. O autodomínio, nutrido pela liberdade existencial, é a arte de dar forma, de esculpir o próprio sentido nessa tela em branco. A ideia de um eu unificado, estável e coerente é, em grande parte, uma construção, uma arquitetura frágil erguida sobre as fundações da sociedade, da história e das narrativas que tecemos sobre nós mesmos desde a infância. Essa identidade, que tanto prezamos, é muitas vezes mais um reflexo das expectativas externas do que uma expressão autêntica do nosso ser. Carl Jung nos alertou sobre a persona, a máscara social que usamos para interagir com o mundo, e sobre a sombra, os aspectos negados e reprimidos de nós mesmos. A identificação excessiva com essas máscaras, ou a negação obstinada de nossa própria sombra, são barreiras intransponíveis para o autodomínio genuíno. A fragmentação do eu se acentua na era digital, onde a performance online e o consumo constante nos empurram para a adoção de múltiplos eu superficiais e voláteis. O paradoxo do autodomínio é que, para alcançá-lo verdadeiramente, é preciso primeiro desconstruir a noção rígida do que acreditamos ser eu. Devemos reconhecer as múltiplas facetas que nos compõem, as contradições internas que nos tornam humanos e a maleabilidade inerente do nosso ser. Apegar-se a uma imagem fixa de si mesmo é como tentar segurar areia com as mãos fechadas. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Como um exercício de autoobservação, tente identificar os diferentes eus que se manifestam em suas interações diárias, sem julgamento. Quem é você quando está sozinho, despojado de olhares alheios? Quem você pretende ser em público? E, crucialmente, qual desses eu serve melhor ao seu propósito de autodomínio? Pense na sua identidade como um caleidoscópio. Ela não é uma imagem fixa, mas um padrão em constante mutação, criado pela interação de fragmentos diversos. O autodomínio, então, é aprender a girar esse caleidoscópio com intenção, apreciando a beleza da transformação, em vez de lutar por uma forma estática e inatingível. Existe uma crença arraigada de que o autodomínio exige certeza inabalável, convicção sólida como rocha. A dúvida é frequentemente vista como um sinal de fraqueza, uma instabilidade que mina a fundação do nosso controle interior. No entanto, a sabedoria socrática nos convida a uma perspectiva radicalmente diferente. Lembre-se do seu famoso lema: só sei que nada sei. Essa declaração, longe de ser um sinal de ignorância, é o ponto de partida para o conhecimento real e, consequentemente, para um autodomínio mais robusto e menos dogmático. Ao questionarmos nossas próprias crenças, ao submetermos os dogmas que internalizamos à análise crítica, abrimos espaço para um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo. A dúvida não é o inimigo do autodomínio, é, na verdade, sua ferramenta mais afiada. O perigo reside na falsa certeza. São aquelas crenças não examinadas que nos oferecem um conforto ilusório, mas que nos tornam vulneráveis a qualquer ventania de mudança ou desafio. Um autodomínio que se baseia em pressupostos frágeis é como um castelo construído na areia, destinado a desmoronar. A dúvida metódica, por outro lado, funciona como um processo de purificação intelectual, eliminando o supérfluo e fortalecendo aquilo que resiste ao escrutínio. Para aplicar isso, experimente a dúvida construtiva. Diante de uma forte convicção pessoal ou de uma verdade socialmente aceita, dedique um tempo para argumentar contra ela. Busque evidências contraditórias. Explore as implicações de estar errado. O objetivo não é tornar-se um cético paralisado, mas sim cultivar um rigor intelectual que fortaleça sua capacidade de discernimento. Pense em um cirurgião. Antes de cada procedimento, ele questiona todos os diagnósticos, examina cada variável. Essa dúvida precisa e meticulosa é o que garante a precisão do seu domínio sobre a situação, não um obstáculo a ele. Vivemos em uma era de crise de atenção, uma verdadeira inundação de estímulos que se tornou inimiga declarada do autodomínio. A promessa de gratificações instantâneas nos empurra para a procrastinação, enquanto a constante busca por novidades nos afasta da profundidade necessária para o autoconhecimento. Essa sobrecarga moderna nos torna reféns de um ciclo vicioso, incapazes de focar no que realmente importa. A filosofia, em sua essência, é uma disciplina da alma. Técnicas aplicadas a partir dessa visão podem ser nossa
forças aliadas. Comece pela gestão do tempo, mas não baseada em tarefas triviais, e sim em prioridades filosóficas. O que é virtuoso? O que traz sabedoria? O que é justo? Pratique o jejum de informações, um silêncio deliberado em meio ao ruído. A solidão intencional não é fuga, mas um portal para o autoconhecimento. E a meditação sobre a finitude, o memento mori, nos lembra da preciosidade de cada momento presente. Esse mal-estar na cultura, como Freud e Marcuse descreveram, é alimentado pela sociedade de consumo e pela incessante busca por novidades. Elas nos afastam do autodomínio genuíno, substituindo a busca por sentido pela compulsão por mais. Precisamos cultivar um deserto interior, um espaço de silêncio e contemplação, para que a voz sutil da sabedoria possa ser ouvida em meio à cacofonia externa. Como aplicação prática, implemente um ritual de autodomínio, pode ser diário ou semanal. Combine elementos de reflexão filosófica, ação deliberada e um momento de silêncio. Por exemplo, 15 minutos de leitura filosófica, seguidos por 30 minutos de trabalho focado e, por fim, 5 minutos de reflexão sobre o que foi aprendido. Pense em si mesmo como um jardineiro filosófico. O autodomínio não é o cultivo de plantas exóticas de uma vez só, é a prática diária de regar, podar, adubar e remover ervas daninhas da sua alma, cultivando pacientemente um jardim interior resiliente e produtivo. Recapitulemos: o autodomínio que buscamos não reside no controle de forças externas, mas na maestria sobre nosso próprio universo interior. É uma arte forjada na aceitação, Guadakar, do que não podemos mudar, na coragem de criar sentido em um cosmos indiferente, na desconstrução das amarras do ego fragmentado e na dúvida socrática como bússola. Essas aplicações filosóficas não são meras teorias, são ferramentas vivas para moldar nossa experiência. Carl Jung nos guiou em direção à jornada de individuação. O autodomínio, nesse sentido, é um processo contínuo de integração da sombra, de encontro com o self, de tornar-se quem você realmente é em sua totalidade e complexidade. Lembre-se de suas palavras. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há qualquer reação, ambas são transformadas. Assim é um encontro consigo mesmo, uma alquimia transformadora. A filosofia não é um refúgio da vida, um escapismo intelectual. É, antes de tudo, um manual de operações para vivê-la com profundidade, com intenção e com uma autenticidade. Wadaka, o autodomínio, em sua forma mais pura, é a obra de arte mais importante que você pode criar. Você é o escultor do seu próprio ser e o cinzel é a sua consciência desperta. Agora, o convite se estende a você. Compartilhe nos comentários qual a aplicação filosófica do autodomínio mais ressoa com sua jornada e qual o seu maior desafio em aplicá-la no cotidiano. Que essa troca de experiências ilumine caminhos e fortaleça nossa busca coletiva. Se você anseia por mais explorações que desafiam o status quo da mente e do espírito, inscreva-se em nosso canal. Juntos, continuemos a desvendar os segredos do autodomínio, um ato de criação de cada vez.